Há aproximadamente um ano nós vivemos uma pandemia sem precedentes. De lá para cá, nós tivemos que aprender muita coisa sobre o inimigo que nos cerca, esse vírus SARS-CoV-2, que ficou popularizado como coronavírus. Mas à medida que o vírus se espalha, ele vem sofrendo modificações genéticas e novas expressões da ciência também vão surgindo como cepas. Saiba o que significa essa expressão na fala da professora da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, a microbiologista, virologista, doutora Ana Toledo. O vírus que causa gripe no ano é diferente, é uma variante de outro vírus que vai causar gripe esse ano. Os vírus vão se modificando. No coronavírus, isso acontece da mesma forma. Ele é um vírus que o genoma dele também é de RNA. Diferente dos vírus que o genoma é DNA, assim como é o nosso genoma de todos os animais, os vírus de RNA eles sofrem mais mutações. O que acontece com essas mutações? Se elas são em genes que fazem a estrutura do vírus, né, elas podem alterar a partícula viral. Então vamos ter um exemplo. Eu tenho essa bolinha aqui, que é uma bolinha de fazer fisioterapia, mas ela parece um coronavírus, né? Então, o coronavírus tem essas proteínas na superfície dela, são glicoproteínas, que se chamam proteínas S ou spike, né? E são elas que ele utiliza para se ligar na célula, entrar na nossa célula onde ele vai se multiplicar. Então, ele liga essa proteínazinha num receptor na nossa célula para entrar. Quando a gente fica doente por Covid-19, infectado pelo coronavírus, ou quando a gente toma vacina, a gente produz anticorpos que são chamados anticorpos neutralizantes. Esses anticorpos se ligam nessa proteína spike aqui e como ele se liga nessa proteína, ele vai impedir que esse vírus se ligue à nossa célula infecte à nossa célula. Por isso que ele chama de corpo neutralizante, porque ele neutraliza o vírus. Então ele vai se ligar aqui nessas proteínas e não vai deixar o vírus ligar na célula. O que isso tem a ver com essas variantes? A preocupação com essas variantes é porque algumas delas têm uma mutação exatamente no gene que vai codificar, que vai fazer essa proteína. De modo que a proteína S pode ser uma proteína alterada. Se ela for uma proteína alterada, pode ser que o anticorpo não se ligue mais a essa proteína. Isso impeça que ele vá proteger, ou seja, ele vai deixar de ser um anticorpo neutralizante, porque ele não vai ser capaz de neutralizar o corpo que tem essa alteração. Algumas dessas variações, além de deixar o vírus mais infeccioso, podem fazer com que o vírus tenha uma alteração na proteína S e, portanto, os anticorpos deixem de reconhecer essa proteína, porque ele passa a ser um vírus com uma roupinha nova, né? E esses anticorpos não vão mais funcionar para esse vírus. Isso é uma preocupação para as vacinas? Sim, é uma preocupação para as vacinas. Por quê? Porque as vacinas que estão atualmente, né, sendo utilizadas, elas foram produzidas com coronavírus antes dessas variantes, antes desse coronavírus se alterar e variar. Então, como se fosse para o coronavírus antigo, coronavírus lá do ano passado, tá? Coronavírus que estava circulando em 2020. Então, ela produz anticorpos neutralizantes para esses coronavírus. Quando o coronavírus muda a sua proteína S, pode ser que a vacina não tenha tanta eficiência contra ele. Perde totalmente a eficiência? Não, diminui essa eficiência. Não se esqueçam de sempre, né, checar as informações que vocês recebem. Prestem bastante atenção nas informações que vocês recebem, se as fontes são confiáveis. Confiem nas ciências e tomem as vacinas sim, porque as vacinas salvam vidas.